última rodada, o SG não veio, mas todos os nossos atacantes marcaram e a gente conseguiu uma excelente pontuação. Nesse vídeo aqui, eu vou falar como você pode escalar o melhor ataque possível e passar as melhores dicas por todas as posições para você poder mitar na rodada 12 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas também fantasy game, futebol de modo geral, tá? Então se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, tá? E vamos lá, o foco desse vídeo aqui é a rodada 12, mas antes, como a gente sempre faz, vamos falar um pouquinho do nosso desempenho na última rodada, tá? Então a gente fez 83,50 pontos, foi uma ótima pontuação aí para a rodada. A média dos cartoleiros foi de 55,84. A gente ganhou mais algumas cartoletinhas também, chegamos a 130, um número importante aí. E o grande destaque do nosso time foi o ataque, tá? A defesa acabou indo mal, o Abel trollou a gente, né? Botou o Piqueires no banco e botou ele no segundo tempo só para tomar amarelo, né? Nosso banco de reservas era o Ayrton Lucas, a gente ia melhorar ainda mais essa pontuação, mas enfim, a Abel acabou trollando a gente, né? Mas o destaque foi o ataque pelo seguinte, ó. Deixa eu até mostrar para vocês. Na última live aí que a gente fez, eu mostrei para vocês tabelinha de atacantes bem bacana, tá? Em que a gente traz aqui a probabilidade do jogador participar de gol. A primeira era do Pedro, fez gol. A segunda era do Estevão, fez gol. A terceira, que a gente estava na dúvida entre Mastriani e Paulinho, era do Paulinho, tá? E ele também marcou gol. Então a gente conseguiu fazer bem essa diferenciação aí. Além disso, uma outra coisa interessante aí, a quarta probabilidade depois do Paulinho era do Rony, 53%. A gente sabia que ele estava em dúvida ali com o Flaco Lopes pelo Joga 10 News, não colocamos ele, o Rony não foi para jogo, né? Entrou o Flaco Lopes, que mitou, foi o maior pontuador. Então, quanto mais dados a gente vai evoluindo nas rodadas aí, mais a tabelinha vai batendo, tá? Então, a gente viu o Elinho também com 50% aqui na frente do Mastriani, e ele fez gol, o Mastriani fez uma ótima pontuação, mas não fez gol, tá? Então é uma tabelinha que tem ajudado bastante a gente a decidir. E no final desse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês a tabelinha de atacantes para essa rodada aqui, para a gente poder montar um ataque muito forte, tá? Então, fiquem até o final do vídeo que vai ser bem bacana. E só para antes de a gente começar a falar da próxima rodada, o nosso time da galera, né? A gente montou nessa rodada aqui, a gente tem um grupo de dicas lá no WhatsApp, gratuito, tá? Em que eu posto algumas coisas para vocês, posto quando tem vídeo novo e tudo mais. E a gente faz uma enquete lá para o pessoal ir votando os jogadores por posição, né? E a gente montou uma enquete lá, o time escalado pelo pessoal lá no grupo fez 78,90, foi uma boa pontuação também, tá? Então, quero que vocês deixem nos comentários aqui, antes de começar o vídeo, eu vou deixar esse link do grupo do WhatsApp aqui fixado nos comentários, tá? Quero que vocês comentem aí, qual foi a pontuação de vocês, se você fez mais pontos que o nosso time da galera, se fez mais pontos que o nosso time aqui do canal, comenta aí que eu quero saber, tá? Então, vamos lá para a próxima rodada, pessoal. A próxima rodada começa já na quarta-feira, mais uma rodada aí de meio de semana, né? Às 19 horas, então a gente vai ter Cruzeiro, Atlético Paranaense, Botafogo e Bragantino. A gente vai ter a escalação desses times aí, tá? Eu devo fazer uma live começando ali 6h10, 6h15. É o horário que eu consigo começar, é o horário que eu consigo terminar de trabalhar para começar a live com vocês, tá? Mas é uma live que a gente vai tirar dúvida, analisar os times de vocês, tá? Então, já anotem na agenda aí, 6h15, 6h10, por aí. A gente deve começar a nossa live aí, montar o time final do canal também, tá? Aqui a gente vai montar um esboço bem, com bastante fiel ao que vai ser a escalação. Claro que pode ter alguma atualização dependendo da escalação dos times aí, né? Então já deixa anotado na agenda de vocês. Então vamos analisar os jogos aqui bem rapidinho que a gente tem na rodada, né? Analisar os confrontos, falar um pouquinho dos SGs. Depois a gente começa a passar as dicas por posição e falar também, escalar nosso time aí, tá? Então vamos lá. Eu tenho usado bastante aqui o Joga 10 News, tá? Pra gente também ter as escalações dos times aqui prováveis e poder fazer uma análise mais legal com vocês, tá? Então vamos lá. Começando com Botafogo e Bragantino, tá? O Botafogo, que se a gente pegar nos últimos jogos, teve uma queda, né? Vem de uma derrota e um empate. Mas, enfim, jogando contra o Bragantino, que é um time que em casa é muito forte, mas fora, ó. O Bragantino cai para 11º colocado como visitante. Aqui eu tô mostrando para vocês o SofaScore, que é um site que eu recomendo também bastante vocês usarem, tá? É um time que fora de casa tem tido alguma dificuldade, é um time que marca poucos gols jogando fora de casa, tá? Marcou apenas 6 aí na competição. É um ataque pouco produtivo jogando fora de casa. Então, eu acho que o Botafogo é favorito. Aqui no Joga 10 o Júnior Santos não tá como provável, tá?
Então é difícil de pensar em alguma peça do Botafogo ofensivamente, porque, enfim, o Tiquinho não tem vindo melhores momentos na temporada, Júnior Santos não está como provável. Eu acho que o SG do Botafogo é mais ousado aí para a rodada, mas a gente pode ficar de olho no Bastos aqui, que é um cara que está muito forte em casa, né? Muito bem na bola aérea ofensiva. O Hugo, que está provável e não o Cuiabano, tá? Eu prefiro um pouco mais o Cuiabano, mas enfim. Acho que o Botafogo é favorito. Tem algumas peças que podem ser interessantes aí para a gente escalar e a gente falar mais para frente, tá? O que eu mais gosto aqui é o Bastos, tá? Eu já vou explicar para vocês mais para frente ali por que eu gosto bastante do Bastos. O Botafogo é favorito. Vindo o próximo jogo aqui, Cruzeiro Atlético Paranaense. Acho que o Cruzeiro é favorito. O Cuca pediu as contas aí, né? Se demitiu do time do Atlético Paranaense. O time vem de 3 empates consecutivos aí, tomando vários gols no finalzinho do jogo, né? Tem falhado muito ali no final, acho que até por isso que talvez o Cuca tenha pedido as contas. E o Cruzeiro é favorito, pensando principalmente no mando de campo, tá? O Cruzeiro em casa fez 4 jogos com 4 vitórias. O Cabuloso tá invicto em casa, aí tem tido um grande apoio da torcida, tá? E eu quero destacar 2 nomes que têm sido excelentes de cartola para vocês, são Matheus Pereira, que está jogando como centroavante ali, né? Na verdade é um falso 9, né? Ele acaba voltando ali para articular a jogada, e o Arthur Gomes e o Gabriel Verão acabam ocupando esse espaço. Então, no último jogo, o Gabriel Verão fez o gol ali no facão, né? Então, o Matheus Pereira é um cara que tem criado muito jogo. Se a gente olhar aqui no SofaScore, ele é o melhor jogador do campeonato em nota do SofaScore, então ficar bastante de olho nele aqui. E o outro cara, o William, vivendo um momento iluminado aí, né? O cara fazendo gol, dando assistência, enfim, jogando muita bola. O William, corredor de pênalti do Cruzeiro, tá? Tem um nome muito forte. Vai enfrentar o Coelho, que é um cara que perde muita posse de bola, tá? Então acho que são 2 nomes difíceis de deixar de fora do seu time, tá? Cruzeiro bem favorito aí contra o Atlético Paranaense, tá? Aí sabe que o Atlético Paranaense é um time forte também, mas acho que o Cruzeiro em casa tem muito potencial de vitória aí, tá? E no próximo jogo aqui, Atlético Goianiense e Grêmio, um jogo difícil aí de a gente pensar em alguma peça, por quê? O Grêmio tá vivendo um momento horrível, né? O Grêmio, que é o vice-lanterna da competição, se eu não me engano, né? Só tá na frente do Grêmio, do Fluminense, vem de 5 derrotas seguidas aí o time do Grêmio, tá? Mas, então você vai falar, o Atlético Goianiense é favorito. Mas o Atlético Goianiense é um time frágil, tá? E é o pior mandante da competição. O Atlético Goianiense em casa fez 5 jogos, só tem um empate, foi contra o Corinthians, tá? Então, difícil pensar em alguma peça, talvez no Luiz Fernando, porque o Grêmio tá com uma defesa muito frágil, mas complicado, tá, pessoal? Vou até passar um pouco por esse jogo. Vindo aqui para Corinthians e Cuiabá, vocês podem pensar assim, o Corinthians é favorito, jogando em casa, tudo mais. Mas assim, confronto complicado aí, tá? Por quê? O Corinthians tá na zona de rebaixamento, não tem jogado muito bem, tem tido bastante dificuldade. Claro que em casa o time cresce muito, tá? O apoio da Fiel ali é muito importante para o Corinthians. Enfrenta o Cuiabá, que melhorou bastante o desempenho, né? Tá em 14º aqui, vem de 3 jogos sem perder. O Petit, que é o técnico do Cuiabá agora, depois que assumiu, conseguiu acertar esse time. São 6 vitórias em 11 jogos e alguns empates ali, tá? Eu acho que o Corinthians é favorito pelo fator mando de campo. A gente tem que ficar de olho aqui em Garro e Yuri Alberto, que em casa são jogadores que geram muita média básica, só que tem um confronto difícil, né? O Cuiabá tem conseguido ser bem sólido na defesa, conseguiu segurar esse dia contra o São Paulo, né? Que é um time mais organizado do que o Corinthians aí. Então, complicado, tá? Mas gosto bastante do Yuri Alberto e do Garro, acho que são peças interessantes aí. Quando a gente destacar as dicas por posição, vou comentar deles sim como top 5 de meio e top 5 de atacante, os dois, tá? Só vamos ficar de olho sem escala. A gente tem lei do ex aqui com o Ranielli, né? Antônio Oliveira também é lei do ex. O pessoal pensando muito no SG do Corinthians. Complicado, tá? O Corinthians tem tido algumas falhas definitivas. Se você pensar aqui na defesa, Caetano é um zagueiro muito jovem, que tem falhado bastante. Hugo também não é aquelas coisas. Léo Maná e Mateuzinho, enfim. O Kaká, que tem feito seus gols. O Kaká artilheiro, né? 6 gols pelo Corinthians, 4 a favor e 2 contra, né? Enfim, e Matheus Donelli, não é o Carlos Miguel, então complicado de confiar no SG do Corinthians. E eu gosto do Walter, tá? Vou falar para vocês quando a gente chegar nas dicas de posição de goleiro. O Walter pode ser uma dica ousada aí para rodada bem interessante, tá? Mas enfim, acho que o Corinthians é favorito, mas assim, bem complicado, tá? 2 times estão bem mal, bem lá para baixo na tabela. Vindo aqui para Juventude e Flamengo, e depois a gente vai comentar de Fortaleza e Palmeiras, 2 jogos parecidos, tá? Por que 2 jogos parecidos? Flamengo e Palmeiras são os líderes da competição, tá? O Palmeiras embaladaço com 5 jogos e 5 vitórias, o Flamengo com 4 vitórias nos últimos 5 jogos aí, jogando muita bola os 2 times. São os 2 melhores times do Brasil, tá? Em questão de elenco, em questão de desempenho, os técnicos também, tá? Mas tem 2 jogos muito difíceis, tá? Falando primeiro do jogo do Juventude e Flamengo, o Flamengo enfrenta o Juventude, que é o 6º melhor mandante da competição, sofreu apenas 2 gols, tá?
Junto com o Bahia, o time do Juventude é a melhor defesa aí da competição, tá? Jogando como mandante. Tem segurado muito o SG em casa. Não perdeu, são 3 vitórias e 2 empates, tá? O Juventude lá no Jacone dificulta muito os jogos. Então, assim, não acho que o Flamengo vai passar o carro, fazer 2-3-0. Não vai ser assim, tá? Mas, claro, acho que o Flamengo é favorito. Pensando no momento aí que o Pedro vem vindo iluminado, fazendo um gol de pênalti, de cabeça, dando assistência, enfim. Acho que o Pedro é um cara muito forte para a rodada. Mas não se surpreendam aí se o jogo for bem amarrado, 1-0 pro Flamengo, às vezes até 1-1 ali. Jogo difícil, tá, pessoal? Bem difícil. Pensando, acho que o SG do Flamengo não é uma loucura, tá? Porque o time do Juventude é um time que, em casa, se defende muito bem, mas também não marca tantos gols assim, tá? Então não é loucura pensando no SG. A gente tem o Léo Ortiz, que tem jogado como Coringa, né? A gente tem o Arthur Lucas, que é sempre muito bom de cartola, né? Sim, tem algumas peças do lado do Juventude, até uma aposta usada aqui no Jadson, que pode gerar bastante média básica. Enfim, Flamengo favorito, mas é um jogo complicadíssimo, tá? Para o Flamengo. Vindo aqui, daí eu já acho que o Bahia é bem favorito contra o Vasco, né? Nosso esquadrão aqui, tô com a camisa do esquadrão. Bahia tá em terceiro colocado. E aí, se a gente até pensar, o pessoal pensa muito na camiseta, né? É o Bahia, enfim, não é um time ali de primeira prateleira, mas assim, o Bahia tá com um elenco muito forte, né? Um meio de campo que joga por música aqui, né? Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, tá? Meu, um meio de campo, assim, tô pra dizer que é um dos melhores meios de campo do país, tá? Muito forte aí. A gente tem o Everaldo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, empatado com o William Oliveira. E, ó, se a gente pensar em números, o Bahia em casa tem 5 jogos e 5 vitórias, tá? Melhor mandante da competição. E o Vasco, além de ser um time, a pior defesa do campeonato, tá? Aqui, ó, o Vasco é a pior defesa do campeonato. E em 5 jogos fora de casa, o Vasco tem 5 derrotas, tá? Então, eu sei que o Vasco vem embalado, mas para mim o esquadrão é favoritaço para esse jogo, tá? A gente tem que pensar em peças ofensivas do Bahia. O Vasco tem feito poucos gols fora de casa, apenas 2 gols marcados, tá? E o Bahia, como eu acabei de falar para vocês, divide o posto de melhor defesa mandante com o time do Juventude, tá? Então acho que o Bahia é favorito. A gente pode pensar aqui no Marcos Felipe, num Gabriel Xavier, que é muito regular, até no Luciano Juba. Luciano Juba, inimigo da média básica, né? O cara pega SG, dá assistência, mas não gera média básica de jeito nenhum. Inimigo do desarme aí, né? Mas enfim, pensando nesse lado direito do Vasco, é um cara que pode ser possível. A gente vai falar para vocês aí de Everaldo e Everton Ribeiro e Jean Lucas aí com certeza ali nas dicas de posição, tá? E no próximo jogo, já adiantei um pouquinho aqui entre Fortaleza e Palmeiras, tá? Como eu falei para vocês, confronto muito difícil, acho que o Palmeiras é favorito mesmo assim, tá? Mas o Fortaleza a gente sabe que o Vojvoda tem um trabalho longo. Aliás, se eu não me engano, Abel Ferreira e Vojvoda são os trabalhos mais longevos aí do futebol brasileiro. Confronto bem equilibrado. Eu já não acho que o Palmeiras tenha tanto potencial de fazer gols assim, né? O pessoal, acho que vi muita gente escalando o Estevão. Ele viu um momento iluminado, tá? Mas enfim, é um confronto bem difícil, porque o Fortaleza em casa é um time que amarra muitos jogos, né? Ó, 5 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. É 1-1, 1-0 jogos, tá? Enfrenta o Palmeiras, que como visitante só sofreu um golzinho, tá? O Palmeiras é o melhor visitante, costuma se defender muito bem jogando fora de casa. Então, eu vejo esse jeito do Palmeiras forte para a rodada, mas pensando em peças ofensivas, eu fico meio pé atrás. Então, por exemplo, dobrar Veiga e Estevão é loucura, tá? Quem quiser pensar em uma das peças pelo momento que eles vêm vindo, vale a pena até, mas complicado, tá? Enfim, já passando um panorama aqui, acho que o SG é forte, pensar no Piquerez, pode ser uma peça bem legal, jogando mais ofensivo, com potencial de desarmar bastante o Pikachu aqui, é o coador de pênalti do Palmeiras, tá? Enfim, falando um pouquinho desse jogo aqui. Vindo para os últimos 3 jogos que a gente tem para a gente poder falar as melhores SGs e passar as dicas de posição, a gente tem Inter e Atlético Mineiro, vendo momentos opostos aí, né? O Inter é o 7º colocado do Brasileirão com 2 jogos a menos, tá? Vamos supor que o Inter ganhe esses 2 jogos, o Inter chegaria à segunda colocação ali, dividindo em pontuação com o Palmeiras, tá? Teria que ver a questão do saldo de gols, mas o Inter tá engrenando aí na competição, jogando muita bola aí, tá? E o Galo vive um momento complicado, conturbado, né? O Galo vem de 3 jogos aí sem vencer, empatou em casa, tropeçou contra o Fortaleza, perdeu do Vitória lá de 4-2, perdeu do Palmeiras de 4-0, então tem tido uma defesa ali bastante instável, tá? Deve ter a volta do Hulk ali, né? Hulk, Paulinho, Scarpa. É sempre um time muito sólido, né? Mas enfim, acho que o Internacional, como mandante é favorito, também tem uma defesa bastante sólida, tá? Quem quiser apostar no Hulk e no Paulinho, o Paulinho vai muito bem fora de casa, mas é um jogo muito difícil aí, tá? A gente falar. E ficar de olho no Wesley, tá? O moleque tem vindo um momento iluminado, até a gente tinha falado aqui do Matheus Pereira e do William, né? Que vivem ótimos momentos. O Wesley tem a segunda melhor do SofaScore,
uma das melhores médias aí de Cartola como os atacantes, tá jogando muita bola. Acho que pode ser uma aposta interessante aí pro ataque, tá? Gosto bastante aí do Wesley. Vindo aqui para Fluminense e Vitória, né? Assim, se a gente começasse o ano e falasse, ó, vai ter um Fluminense e Vitória no Maracanã, todo mundo ia falar, pô, Fluminense favoritaço, tem que ter o Cano, pode fazer uma apostinha ali no Ganso, SG do Fluminense é viável, dá para escalar um Fábio, o Diogo Barbosa. Se a gente olhar o momento da temporada, talvez o Vitória até seja favorito nesse jogo, tá, pessoal? Confronto muito, muito complicado aí de se analisar, tá? O Fluminense acabou de mandar embora o Fernando Diniz, né? Quem diria, né? Depois de ganhar a Libertadores ser mandado embora. Fluminense lanterna da competição, jogando um futebol patético, né? Muito ruim. O Vitória tem melhorado aí, mas também tá na zona de rebaixamento, tá? Uma defesa que tem sofrido muitos gols, tá? Complicado de analisar esse jogo, pessoal. Eu focaria mais em peças ofensivas, se vocês quiserem apostar. Por exemplo, o William Oliveira, né? O Fluminense tem tomado muitos gols. Ele pode ser um cara aí para participar de gol nesse jogo, artilheiro do campeonato. Fica mais ousada. Do lado do Fluminense, o pessoal apostar num Cano aí pela defesa fraca do Vitória, mas é complicado, tá? Um jogo muito difícil aí pra gente escalar jogadores. E para finalizar a análise aqui, São Paulo e Criciúma, tá? O Zubeldia tem que parar de inventar, ó. Recado pro Zubeldia. Você tá vendo que aqui no futebol brasileiro, perdeu uma par de jogos, você vai ser mandado embora, meu irmão. Tava fazendo um ótimo trabalho com São Paulo aí, tava invicto nos últimos jogos. Eu sei que tem a questão física ali, que tem que olhar o departamento médico, o futebol moderno tem que ser assim, mas o cara não dá para desfigurar o time, tá? Pelo Joga 10 News aqui, o São Paulo tá com o time titular total aqui, com Arboleda, Alan Franco, Alisson, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Luciano, Caleri. Se entrar com o time todo titular, sem palhaçada, é favorito para esse jogo, tá? Contra o time do Criciúma. O Criciúma não é um time bobo, é um time que marca seus gols, mas é uma defesa muito frágil, tá? O Criciúma é um time que cede muito ponto para meia, tá? É o meio de campo aqui que você pensar o Barreto, o Mateuzinho, o Newton, Ronald, são todos jogadores que participam muito ofensivamente, mas deixam o meio de campo muito aberto, tá? Então acaba cedendo muito ponto para meio de campo em desarmes e acaba tomando muito gol, tá? Então, acho que o São Paulo é favorito a marcar nesse jogo. A gente tem um Caleri, Lucas Moura e Luciano como peças muito fortes aí para a rodada. No setor defensivo, acho que é um SG forte para a rodada, só que a gente tem que ver como é que vai vir esse São Paulo, né? Então, talvez uma pecinha do São Paulo seja viável, dobrar eu já acho que é bastante arriscado, tá? Então, analisados os confrontos aqui, falar um pouquinho rapidinho aqui dos melhores SGs, sem a gente olhar em questão de estatísticas. Bahia e São Paulo são os principais SGs. A gente tem aqui, por incrível que pareça, Corinthians e Fluminense como um SG bom aqui. Pelas estatísticas, eu não confio, tá? Não confio mesmo. A gente tem o Flamengo, um Botafogo, um Palmeiras, mas assim, essa rodada, vocês vão ver que a estratégia que eu vou fazer é pegar um SG de cada time, tá? Porque não tô confiante muito em nenhum SG. Se eu tivesse que destacar para vocês aí, eu colocaria Bahia em primeiro, depois do São Paulo, depois o Palmeiras, tá? Que tá mais aqui para baixo nas estatísticas, depois do Flamengo e o Botafogo, tá? Então, complicado aí de pensar nesse G, tá muito difícil, a gente precisa ver que a gente vai mesclar bastante peça aqui, pensar bastante em jogadores de defesa que tem um potencial de média básica ou de participar de gol, tá? Então vamos lá, pessoal, começar a escalar o nosso time aqui, tá? Deixa eu vender todo mundo, tá? E escalar. Vamos lá, vender todos os nossos jogadores. A gente tá jogando a Liga dos YouTubers, a gente escala um time muito forte nessa rodada, tá? A gente tá jogando a Liga dos YouTubers aí, a gente tá perto do G4 aí, né? A gente tá na Série D, claro, que a gente começou esse ano. Aliás, agradecer o Diegão pelo convite de participar. Estamos, acho que, se não me engano, em oitavo colocado, a 5 pontos ou 6 pontos da zona de classificação aí para a Série C. E a gente tem um confronto quando o líder aí, líder tá invicto, né? Da Liga dos YouTubers aí, então a gente tem um confronto difícil, estamos escalando um time bastante forte aí, tá? Então vamos lá, começar a passar as dicas por posição. No último vídeo a gente fez um jeito diferente aí de trazer os atletas favoritos aí para a rodada, para ficar mais fácil de passar as indicações para vocês. Vou manter que acho que o pessoal gostou. Vamos olhar bastante Cartola FC Brasil para ver um pouquinho das estatísticas aí. E lá no final a gente traz essa tabelinha de atacantes que está bastante importante aí para a rodada, tá? Então vamos lá. Começar escalando nossos goleiros aqui. E a gente pegando os atletas favoritos, a gente tem 3 goleiros muito fortes para a rodada, tá? Primeiro, Marcos Felipe, tá? Do Bahia. Precisando de bem pouquinho para valorizar, 0,43. O Bahia é um potencial de SG muito forte para a rodada, tá? Na última rodada, o Marcos Felipe acabou zicando, tomou o gol e não conseguiu gerar defesas. Mas é um jogo, de novo, que eu acho que ele tem um potencial de SG, como eu falei. Acho que talvez seja o principal SG para a rodada. O time do Vasco é um time que tem dificuldade de fazer gols e finaliza sempre bastante com o Veguete, né? Com os moleques ali, o JP e tudo mais. Então, a gente na última rodada tem tido dificuldade de acertar goleiro, né? A gente tem buscado muito goleiro pensando em defesa.
Nessa rodada eu vou no goleiro que eu acho que tem mais potencial de SG, que é o Marcos Felipe, tá? Então não vou usar muito, ele tá precisando de pouquinho para valorizar, me agrada bastante isso, tá? Mas a gente tem alguns outros goleiros, tá? Eu destaquei como favorito aqui o Everton, que eu também acho que tem um potencial de SG, o Palmeiras fora de casa tem sido muito forte defensivamente, né? O Everton tem sido um goleiro muito regular, de fazer bastante defesas, o time do Fortaleza também finaliza bastante aí, tá? Então me agrada. E para finalizar as indicações aqui de favoritos, teria o Walter, tá? Por que eu vou indicar o Walter para vocês olhar aqui no Cartola FC Brasil, tá? Se a gente filtrar na posição de goleiro, vocês vão ver que o Corinthians é um dos times que mais cedem defesas para goleiro, tá? Mais cedem pontos. Se a gente olhar aqui, ó, opa, 6 defesas, 7 defesas, 9 defesas, 4, média de 7,7, tá? Aí eu falei até do Garro e do Yuri Alberto, são caras que finalizam muito. O Walter tem a lei do ex aí contra o Corinthians, é um goleiro que tem feito bastante defesas quando joga fora de casa, tá? Então, pode ser um goleiro bem interessante aí para a rodada, tá? O complicado dele é que ele tá precisando de muito para começar a valorizar, 9,50, deu uma mitada na última, tá? Mas são goleiros excelentes para a rodada. Se a gente tivesse que citar alguns outros goleiros para vocês aí, pessoal, a gente teria um John Vitor enfrentando o time do Bragantino, um time que finaliza bastante. Um Rossi, talvez jogando fora de casa contra o Juventude. Quem sabe um Jandrei aqui, tá? Mas enfim, tá bem complicado essa rodada de goleiros, tá? Tá difícil de pensar no FG. Os times têm tido oscilado em defesas. Eu destacaria aqueles três que eu falei, tá? E colocaria ali para fechar um top 5, para quem gosta de top 5, John Vitor e Rossi, tá? Mas por enquanto eu vou na segurança aqui do Marcos Felipe. Lembrando que na live a gente escala o nosso banco de reservas, a gente deve fazer o hack do goleiro, né? Colocar algum goleiro que não vai para o jogo e colocar o Marcos Felipe para evitar risco de negativar, tá? Vamos aqui para as laterais. E o primeiro nome que eu vou escalar, o William. O cara tá iluminado, né? Se a gente pegar as últimas pontuações do William aí, vê um momento excelente, tá? 2 gols, 3 assistências, 30 desarmes aí. Que fase que o cara tá vivendo. Não comete muitas faltas, apenas 2 cartões amarelos. É um dos cobradores de pênalti. E para finalizar essa análise do William aqui, a gente tem um confronto dele contra o Coelho, tá? Que é um cara que tem perdido muita posse de bola. Cadê o Coelho aqui? Aqui o confronto entre Cruzeiro e Atlético Pará aqui, ó. Enfrentando o Coelho, que é um cara que perde muita posse de bola. Então, o William, eu acho que é unanimidade para a rodada, tem que ter ele no time, tá? A segunda vaga, pessoal, vamos trazer os atletas favoritos para vocês aqui. Eu destaquei aqui o Cuiabano, só que ele tá em dúvida, a gente não sabe se ele vai para o jogo, né? Tem o Wellington, para quem não for com nenhum zagueiro de São Paulo, acho que o Wellington pode ser um nome bem viável para a rodada, tá? Um cara que jogando em casa vai muito bem, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui no Cartão FC Brasil. O Wellington aqui, ó. Wellington. Um cara que jogando em casa vai muito bem, ó, 5.1, 12.8, bastante média básica. Enfrenta esse time do Criciúma, que se deu a mitada aqui pro Guilherme Romão, 12.8. Aqui o Esquivel fez 4,5 de média básica, então tem cedido boas pontuações para lateral esquerdo. Quem não for com nenhum zagueiro de São Paulo, eu acho que é viável sim trazer um Wellington aí, tá? Já dando um spoiler para vocês, a gente vai ter um zagueiro de São Paulo, então não vou com o Wellington. O Cuiabano tá dúvida, então o cara que eu vou trazer no meu time, até tá precisando de pouquinho para valorizar, é o Piquerez, tá? Vamos tentar buscar um SG do Palmeiras ali, né? O Palmeiras tem segurado bastante SG jogando fora de casa. Fortaleza tem tido alguma dificuldade para marcar gol. O Piquerez enfrenta o Pikachu, que é um cara que perde bastante a posse de bola. O Piquerez é um cara regular aí, né? Tem o pênalti ao seu favor, é um cara ofensivo. Então, vamos com ele aqui no meu time, tá? Se a gente tivesse que trazer alguns outros laterais para vocês, vocês poderiam apostar no Ayrton Lucas ali, né? Mas é um jogo complicado, mas é um SG viável para a rodada, tá? Tem o Marcelo, se for para o jogo, né? Mas enfim, confiar no SG do Fluminense é muito loucura, né? O Marcelo, enfim, deu uma decaída aí, complicado. E aí, mais baratinho aqui, a gente teria ou os laterais do Corinthians, os dois estão bons para valorizar, mas é aquilo, confiar no SG do Corinthians é complicado, tá? O Cuiabá tem alternado, né? Um jogo 7 para lateral direito, outro jogo 7 para lateral esquerdo, enfim. O Hugo e o Mateuzinho não são aqueles laterais muito confiáveis, mas são laterais bons de cartola, tá? Poderia ser. E tem o Gilberto e o Juba, né? Juba inimigo da média básica aí, mas enfim, enfrentando o Vasco, potencial de SG legal para a rodada, tá? Mas eu destacaria esses 4 aí, que são laterais mais regulares, e aí com mais ousado aí os laterais do Corinthians ou do Bahia, tá? Vamos aqui para a posição de zagueiro aqui, e aí, como eu falei para vocês, eu quero ter um SG do São Paulo, tá? Aqui na zaga. Então a gente tem o Arboleda e tem o Alan Franco, que não está comprovável, tá? E o São Paulo, quando joga com essa dupla de zaga, aliás, nos últimos jogos, eles não conseguiram jogar juntos, né? O Alan Franco estava machucado, aí no último jogo o Arboleda foi poupado por desgaste físico, agora eles devem voltar jogando juntos. O São Paulo é muito forte, tá? Sempre segura muito SG. Aí o pessoal fala, a Arboleda tem que escalar, o Alan Franco na última rodada meteu um -3, tá? Mas aí, até trazendo aqui o nosso dashboard aí, que é um material que a gente manda pro pessoal que é sócio e tudo mais, né?
Eu gosto bastante aqui do Alan Franco para rodada, tá? Por quê? Se a gente olhar em questão de média, o Arboleda tem 4,64, o Alan Franco 4,16. Se a gente filtrar aqui jogando no Morumbi, o Alan Franco tem média de 7,33, média básica de 2,33, e o Arboleda tá mais abaixo, tá? E se a gente filtrar, deixa eu até filtrar os atletas favoritos aqui com vocês, ó. Atletas favoritos e tirar os prováveis, porque o Alan Franco não está provável, né? A gente tem o Alan Franco que precisa de menos 0,42 para valorizar e o Arboleda 4,10. Então eu vou escalar o Alan Franco, tá? Não acho que seja uma disparidade muito grande entre os dois, são zagueiros muito parecidos. Pelo menos para valorizar, eu vou com o Alan Franco, tá? Destacando alguns outros zagueiros aqui, até os atletas favoritos, eu gosto do Léo Ortiz, é o que eu falei. Quem for com esse time do Flamengo, eu acho que é viável para a rodada. Eu gosto muito do Léo Ortiz, porque é aquele zagueiro coringa. Eu falei no jogo contra o Flamengo, contra o Fluminense, que eu achava que o SG possível o Flamengo, e ele jogando como volante, ele teria um potencial bem bom para a rodada, tá? Então, acabou fazendo 7,10, é um zagueiro interessante, tem a bola aérea, o Flamengo tem que ter seus golzinhos de cabeça ali, né? Então, Léo Ortiz é um zagueiro muito forte para a rodada. Outro cara que me agrada aqui é o Gabriel Xavier, tá? Como eu falei, um SG possível para a rodada, precisa de pouquinho para valorizar, é um zagueiro seguro, tá? Me agrada bastante também. Eu não vou com nenhum desses. Pô, você colocou atleta favorito? Esses são os mais seguros, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqui um outro zagueiro que eu acho que dois zagueiros podem ser interessantes. Como eu tinha falado para vocês, tem que focar em zagueiros ou de média básica ou zagueiros pensando na bola aérea ofensiva. Eu vou trazer dois caras pensando em bola aérea ofensiva. Um é um Kaká, artilheiro aí, sempre o cara faz gol de cabeça a favor, contra, tudo mais, enfim, seria uma opção viável. Eu não estou confiante no SG do Corinthians, ele está precisando de muito para valorizar. O outro cara que eu vou destacar para vocês aqui é o Bastos do Botafogo, tá? Aqui a gente tem o Football Reference, que é um site muito legal, tá? E eles trazem os times que têm mais feito gol de bola parada, tá? E a gente tem o Botafogo aqui com 30 finalizações em bola parada e já tem 7 gols na bola parada, tá? Então é o time que mais marca gols. O time do Bragantino tem uma zaga, se a gente fizer o match aqui, ó, de confronto, a gente vai ver que o Botafogo tem Halter, Bastos, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tiquinho, todos jogadores bons de bola aérea. E o Bragantino tem o Pedro Henrique e o Luan Cândido que vão bem na bola aérea, e o resto é um time baixo, tá? Então, eu vou fazer uma apostinha aqui no Bastos, tá? Do Botafogo. Ele tá precisando de pouco para valorizar. É um zagueiro que vem de 2 gols de cabeça aí jogando no Engenhão. Quem sabe tem um SG do Botafogo. Vamos fazer uma apostinha ousada aqui no Bastos, tá? Então, vocês veem que a gente pegou um SG de cada time aqui, que são os que eu mais confio, tá? Vou escalar o técnico aqui. Como eu estava nessa pegada aí de escalar um técnico de cada time, fazer umas mudanças aí, claro, o Zubeldia seria uma opção viável para dobrar aqui o São Paulo. Acho que talvez seria até a opção mais segura. A gente teria talvez um Antônio Oliveira aqui. Quem sabe um Rogério Ceni também seria bastante viável. Por enquanto, eu não sei se eu vou manter o time assim, eu vou pensar mais na live, mas por enquanto eu vou manter essa estratégia de pegar um SG de cada time e vou tentar cercar o SG do Flamengo com o Tite aqui, tá? É um técnico que sempre faz bastante pontas, ponto. Se a gente filtrar aqui por melhores médias, a gente tem o Abel Ferreira, o Anderson Gomes, que tem poucos jogos, depois é o Tite, tá? Então a gente vai escalar ele aqui no nosso time. Vamos aqui para o meio de campo e ataque, tá, pessoal? Então, antes de escalar o meio de campo e ataque, só pedir reforçar de novo para vocês a live amanhã, tá? 6h15, e também pedir para vocês se inscreverem no canal e se inscreverem também aqui no nosso canal do Instagram, tá? No @cartodados, tá? A gente na última rodada postou qual o melhor trio de meias. A gente acabou escolhendo o Nicão, Scarpa e Veiga, que foram melhor do que o Lucas Moura ali. A gente fez a comparação de por que a gente estava escolhendo eles. Colocamos o Nicão aqui como uma aposta para a rodada. Então, sigam o nosso Instagram também, tá? Que a gente tá crescendo lá aos pouquinhos, tá? E o nosso canal, a gente tá com aquela meta de até o final do ano chegar a 5 mil inscritos. A gente sempre traz um conteúdo aqui com bastante estatística para vocês, com bastante análise, tá? Então, dessa moral pra gente, não custa nada, se inscreve no canal e deixa o like aí que ajuda a espalhar o vídeo para mais gente, tá? Então, sem mais enrolação, vamos trazer os meias favoritos aqui para... Opa, já tá filtrado ali os meias favoritos. Então, primeiro, um cara que eu acho que não tem como deixar de fora, Matheus Pereira, precisando de pouquinho para valorizar, destaque aí, SofaScore do Campeonato Brasileiro. É um cara que em casa tem uma média muito boa, tá? Tá jogando como falso 9, em casa o Cruzeiro tá invicto aí, então acho difícil de não escalar o homem no time, tá? Gosto muito do Matheus Pereira. A segunda vaga do meio, eu acho que tem que ser do Lucas Moura, tá? Até trazendo para vocês aqui o nosso dashboard bem rapidinho. Se a gente olhar o time que mais cede pontos para meio de campo, é o Criciúma, tá? Eu tenho falado isso para vocês há um tempo. Já escalei no nosso time aqui algumas rodadas atrás aí o Shailon no nosso time contra o Criciúma. Escalamos também o Jean Lucas, tá? Contra o Criciúma ali, pensando na média básica que eles têm cedido. É o que eu falei, é um time que vai muito para frente, cede muito ponto. Se a gente olhar aqui, ó, já cedeu 3 gols, 7 assistências, 45 finalizações, 72 desarmes, tá?
No último jogo, até o Oscar Romero participou de gol. Então, o Lucas Moura é uma peça muito forte para a rodada. Para fechar esse meio de campo, eu estou em dúvida entre dois caras, tá? O Garro e o Everton Ribeiro, tá? Por quê? Deixa eu até mostrar para vocês aqui no SofaScore bem rapidinho. O Garro tem um confronto complicado ali contra o Cuiabá, mas ele é um cara monstro de média básica, tá? Muito monstro de média básica, tá? 7,1, 4,5, 8,1, 5,6, 8,6, 3,8, assim, incrível, tá? Mas se vocês olharem aqui, o Cuiabá não é aquele time que cede muito ponto para meia, ó. Teve a mitada do Matheus Pereira aqui, até teve uma mitada do Atlético Paranaense, mas enfim, um time que dificulta bastante, melhorou muito defensivamente, tá? E por outro lado, a gente tem, se eu falei aqui que o time do Cristiano é o time que mais cede, né? Logo depois vem o Vasco, né? O time também tem cedido muito ponto para meia. E aí na comparação entre Everton Ribeiro e Jean Lucas, em casa eu gosto um pouquinho mais do Everton Ribeiro, tá? Ele gera mais média básica, no último jogo entrou no segundo tempo, fez 3,90, tá? Em casa a média do Everton Ribeiro é melhor do que do Jean Lucas. Acho que o Jean Lucas também seria uma aposta legal para a rodada. Por enquanto a gente vai fazer uma aposta aqui no Everton Ribeiro, tá? Vamos com ele aqui no nosso time. Eu tô muito na dúvida, a posição que eu tô mais em dúvida aqui é Garro ou Everton Ribeiro, tá? Mas por enquanto eu vou com o Everton Ribeiro aqui no nosso time. Pelo que o Vasco tem tomado de gols, por ser um confronto mais favorável aqui, tá? Mas se a gente tivesse que falar alguns outros nomes que seriam interessantes, como eu falei para vocês, o Jean Lucas também seria uma peça legal para a rodada, tá? A gente tem o Veiga aqui mais ousado, tem o Gustavo Scarpa, o Alan Patrick voltando ali, tá? Um Jadson pensando em média básica, o Nicão também tem tirado muita média básica, tem a lei do ex contra o Cruzeiro, tá? E o que eu falei, eu gosto aqui do Mateuzinho ou do William Oliveira, que tem tido bons potenciais. Talvez até se a gente tivesse que fechar num top 5, eu traria para vocês o William Oliveira, tá? É um time, o time do. Ou até o Mateuzinho ali, não sei. O time do Fluminense tem tomado muitos gols, tá? E o Mateuzinho ali tem gerado bastante média básica, poderia ser uma opção. Mas eu tô na dúvida entre isso. Eu vou com o Lucas Moura e Matheus Pereira, tô na dúvida Gavi e Everton Ribeiro, tá? Na live amanhã a gente decide um pouco mais sobre isso daqui. E finalmente, para fechar o nosso ataque, pessoal, até que eu tinha falado para vocês, como é que a gente escala o melhor ataque, tá? Então, assim, a gente tem que olhar algumas questões. Primeiro, o que o adversário tem cedido, a probabilidade do cara participar de gol, o que ele tem gerado de média, e tudo isso a gente resume naquela tabelinha. E finalmente, sem enrolar muito vocês, mas ó, lembre de deixar o like aí. Vamos colocar uma meta ousada aqui nesse vídeo, tá? Como a gente está trazendo a tabelinha já antecipada para vocês, a gente costuma pedir a meta de likes para depois fazer a tabelinha de atacantes, a gente já está trazendo antecipado. Então, dá aquela moral pra gente, like aí. Vamos colocar uma meta de 300 likes, tá? Bem ousada, vai ser difícil de bater, mas a gente vai colocar aí 300 likes, tá? Então, vou mostrar nossa tabelinha de atacantes aqui finalmente, tá? Para esta rodada. Começando aqui, olhando a probabilidade de participar de gol, tá? Então, lembrando que a gente gera isso por um algoritmo, né? Em que a gente olha o que o adversário tem cedido, número de gols sofridos, número de gols feitos, o posicionamento do jogador, enfim. É um monte de estatística que a gente usa aí, tá? Primeiro cara de probabilidade de participar de gol é o Caleri, tá? 58%, é o que eu falei. O Criciúma tem tomado muitos gols, tá? É um time muito frágil defensivamente. O Caleri em casa é muito forte ali, sempre cria muita chance. Então, eu acho que, como ele é a principal probabilidade de participar de gol, é muito difícil deixar o Caleri de fora do nosso time aí, tá? Aí, pessoal, se a gente olhar em questão de probabilidade, a segunda probabilidade seria do Everaldo, tá? 54%. Naquele mapa do SG, se a gente olhar aqui, o time que tem menor probabilidade de segurar SG, ou seja, o time que tem mais probabilidade de tomar gol é o Vasco, tá? Só 90% de chance que o Vasco tome gol. É a pior defesa do campeonato, enfrentando o Bahia, que está muito forte em casa, por isso que o Everaldo aparece com essa probabilidade alta de participar de gol. Só tem que tomar cuidado que o Everaldo, ele é o artilheiro do Brasileirão, tá? Com 5 gols marcados, mas é o que eu falei. De 5 gols marcados dele, 4 foram fora de casa, tá? Em casa, a média dele não é tão alta. Acho que é importante a gente olhar a média aqui, jogando em casa, tá? Mas por esse caráter aí de o Everaldo ser o artilheiro, enfrentar o Vasco tá muito frágil, tá? E por aquela estatística ali de que o Vasco tem muita chance de tomar gol, a gente vai fazer uma aposta mais ousada, tá? De dobrar esse ataque do Bahia com Everaldo e Everton Ribeiro, tá? Um pouquinho mais ousado aí, mas eu acho que é bastante interessante, tá? Tá, e a gente ficaria com uma terceira vaga. Pô, você não falou do Pedro até agora. A terceira melhor probabilidade de participar de gol seria o Pedro, tá? Ele tá com uma média boa em casa, 7,02, tá? Uma média básica que não é tão boa, acho que é importante a gente olhar a média básica aqui. O Pedro é um cara mais participação de gol, não gera tanta média básica. E uma coisa que me preocupa do Pedro é essa questão aqui, a média cedida, né? O Juventude, como eu falei para vocês, em casa tá muito forte e cedeu só 1,30 pontos aqui, tá? Então,
Isso tem me preocupado. Mas é importante a gente pensar no Cartola no seguinte: o Pedro é o jogador mais escalado, tá? Do campeonato aqui, ó, nessa rodada. E é o capitão mais escalado também, tá? Então, além de olhar a estatística, é muito importante vocês pensarem. As pessoas pensam assim, ah, não vou, é modinha escalar o jogador mais escalado e tudo mais. Não é questão de modinha, pessoal. Vamos supor que o mais escalado fosse, sei lá, o atacante do 15 de Piracicaba. Aí, beleza. Você não vai escalar ele só porque ele tá mais escalado. Mas o Pedro tem potencial. Olha a média do Pedro jogando no mando de campo, jogando fora de casa. 7,2. Potencial de participar de gol. Se ele tá sendo muito escalado, é porque tá tendo um potencial. O pessoal analisa, tá? Quem escala também faz suas análises, tá? É um erro você pensar que, só eu que analiso, tá? Todo mundo faz suas análises. Então, eu acho que é seguro você ir com o Pedro, tá? Então, eu no meu time aqui, até falei que a gente precisa escalar um time forte, não pode fazer muita gracinha. Vamos escalar, vamos enfrentar o líder aí da competição, tá? Então a gente vai com o Pedro e para mim esse é um ataque muito forte para a rodada. O Eduardo, não estou confiante no Everaldo, que ele não está bem fora de casa, não está bem em casa, ou então eu quero mais uma ousadia, vou tirar o Pedro mesmo, não vou com ele. Quem que você recomenda escalar no ataque? Então tá, vamos lá. Eu gosto de 3 caras aí, tá? Que são o Yuri Alberto, tá? A média dele em casa, 6,33, é uma média muito boa aí. Uma média básica muito boa. Então, o Yuri Alberto, mesmo quando ele não participa de gol, ele tem gerado muito scout, tá? Finaliza bastante e tudo mais. De novo, tem um jogo difícil contra o Cuiabá, mas para mim seria a quarta melhor opção. Eu gosto muito, muito mesmo do Yuri Alberto, tá? 49% é a quarta melhor probabilidade aí de participar de gol, tá? A gente teria também aqui o Luciano, 51%. O problema é dobrar o São Paulo, tá difícil de confiar no São Paulo, ele até tá com uma probabilidade bem boa, 51%. Mas para fechar nosso top 5 aqui, minha indicação seria o Wesley do Inter, tá? Pô, mas enfrenta o Galo, pessoal. Mas o Galo tá tomando muito gol nos últimos jogos, tá, pessoal? E é o que eu falei. Olha a média do Wesley, 9,98. O cara tá numa fase inspirada, gerando muita média básica, é a melhor média básica, tá? 45% de chance de participar de gol. Tudo bem, a média não é muito alta, é o que eu falei. O Galo é um adversário difícil, mas é um cara muito forte para rodar, tá? Gosto bastante também. E o Estevão vive um momento muito bom aí, mas tem um confronto muito difícil, e que a probabilidade de participar de gol dele é baixa. Enfim, coloquei alguns outros nomes aqui, por exemplo, o time que mais cede ponto é o Grêmio, 5,86 pontos, mas você vai confiar no Luiz Fernando? Complicado. Enfim, tudo isso para a gente analisar aí é importante, tá? Mas eu acho que a gente tem que olhar tudo isso para a gente poder escalar o melhor ataque. A gente fez análise com vocês aqui, escalei esse ataque que eu acho que é um ataque muito, muito forte para a rodada, tá? Mas é isso, escalado do nosso time aqui. Amanhã eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, o ataque, se eu vou mesmo com o Everaldo, aqui no meio de campo eu estou numa dúvida grande aqui nessa terceira vaga. Tem algumas dúvidas na defesa aqui, a gente tem que montar um banco de reservas forte, porque os times têm poupado ali, uma sequência muito grande de jogos, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Antes de a gente escalar nosso capitão, só pedir para vocês aqui, ó, de novo, like, se inscrever no canal, sigam a gente no Instagram, tá? Bem importante. E eu mostrei essa tabelinha aí de atacantes, a gente tem essa tabelinha para todas as posições, meio de campo, lateral, zagueiro, goleiro, todas elas a gente tem uma análise ali, tá? A gente tem também esse dashboard que eu estava mostrando para vocês com várias estatísticas. A gente tem time exclusivo para quem é sócio lá, tá? Tem um grupo exclusivo do WhatsApp também, a gente tem um grupo gratuito ali de dicas, que eu vou deixar na descrição, mas tem também o grupo fechado ali para os sócios, tá? Então vou deixar o link aqui para vocês, pagamento único, R$ 70. Quem quiser dar uma conferida aqui, vou deixar o link também fixado nos comentários, tá? Então, capitão aí, claro que o Pedro seria um capitão viável para a rodada. Não, com certeza não será o meu capitão para a rodada, tá? O Pedro. É o que eu falei ali. O Flamengo tem um jogo muito difícil contra o Juventude, tá? Então, não vou trazer o Pedro aqui no meu time. Eu gosto bastante. Tem o Matheus Pereira, mas, enfim, um jogo difícil contra o Atlético Paranaense, apesar de ter demitido o técnico, é um time que se defende muito bem, mas eu gosto muito ou de uma peça do Bahia ou de uma peça do São Paulo. Reforçando de novo aqui, ó. O Criciúma e o Vasco são os times que têm mais chance de tomar gol nessa rodada, tá, pessoal? Então, isso é muito importante a gente ficar de olho. Everaldo e Everton Ribeiro seriam opções viáveis, o Vasco tá muito difícil aí, né? Mas enfim, o Everaldo tá mal jogando fora de casa, jogando em casa. O Everton Ribeiro é um cara que não tem uma minutagem tão alta, complicado. Já sei, você vai com o Caleri, porque o cara tem uma probabilidade de participar de gol. Não, se surpreendam aí, que a gente vai com o Lucas Moura de capitão, tá? Tem o pênalti ao seu favor, é um cara que gera muita média básica, e é aquilo que eu falei. O time do Criciúma tem cedido muito, muito, muito ponto para meio de campo, tá? Então a gente vai fazer uma apostinha usada no Lucas Moura ao invés do Caleri, tá? O pessoal surpreendeu, certeza, aí pensando que eu ia com o Caleri, né, de capitão.
mas vamos com o Lucas Moura aqui. Então, time escalado aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Para quem ficou, eu quero saber quem ficou até o final do vídeo, isso não é muita gente que fica, mas quem ficou, comenta aí quem é o seu capitão para a rodada e quem seria o seu capitão mais ousado aí para diferenciar, tá, pessoal? Mas é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a live aí, anotem 6 e 10. Até a próxima. Falou!